melhor, né? Na realidade, o livro de Telemann, ele não é diferente dos outros livros. Ele fala que você tem que, o universo tem uma lei, você tem que respeitar a lei do universo, você tem que sentir amor, o amor é fundamental, você tem que modificar o mundo com a sua vontade. E, viagem, essa é a base do livro da lei. Tá? É a base desse livro. Baixa lá, viagem no meu site, dá uma olhadinha, você vai gostar, tá? É que as pessoas não gostam muito de ler, ainda mais leitura complicada, que é o livro da lei, mas eu aconselho a todos vocês lerem, e vocês vão ver que não tem nada de diabólico, nem demoníaco, nem nada, tá? É uma das mensagens mais lindas que eu conheci. A gente tem que entender o seguinte, Crowley tinha um temperamento muito, né, aquele temperamento que ele valorizava demais as coisas. Tem mais do que você pode falar no filho, se fizer uma coisa errada, isso é toda Crowley, né? Aquela coisa intrínseca que ele é, né? Então você vai ver muita coisa no livro da lei, tem toda coisa que ele pediu no livro da lei, esse livro deve ser destruído após esse livro, deve ser lá. Quer dizer, aquela coisa, né, aquele movimento profissional, essas coisas, tá? Tá, mas eu recomendo que você leia, tá? E onde é que eu estava? Ok, viagem? Isso todo, já não sei, isso você recomenda, se você começar a estudar Telemann, o próprio livro da lei. O próprio livro da lei. Os outros livros são pessoas que vão interpretar o livro da lei segundo ela. Está errado. Você tem que interpretar o livro da lei para você, segundo você. Ah, mas eu não entendo nada. Calma, lê a primeira vez. Daqui a um mês, lê a segunda vez. Porque a primeira vez vai chegar uma... Gente, isso é certo. Vai chegar uma hora que... Pá, vai aquele alivinho. Tá? Isso serve para qualquer livro. Para o livro da lei, para o terceiro estirar. O João não tem... Tá? Mas o Saga Habitat, todos esses livros, você só vai entender através da sua manifestação de vontade. Senão você não vai entender. Tá bem? É que como ele falou, não, de Telemann, ele disse para iniciados, eu mesmo só parei com preconceito com ela, depois de muito meditar no fim de credo das bruxas, que é devido à ramificação celta. Esse final de fazer o que quer será um desafio, como amar um amor que ninguém vai magoar. É a única regra que seguimos desafio para a magia dos antigos se manifestar. 8 palavras do credo das bruxas, sem desligar a ninguém, faça o que desejar, seja linda. Meu Deus, porra, cara, valeu mesmo, você está contribuindo perfeitamente, tá? Isso mesmo, isso é lindo, tá? Simone Gomes, boa noite, Ailton, boa noite, Simone. Hugo Manzoni, meu irmão já participou das ordens do corpo. Qual a diferença entre essas ordens? Existe alguma outra ordem que trabalha com Telemann? Tem diversas ordens que trabalham com Telemann. Algumas ordens que trabalham com 50% Telemann, outras que trabalham com Telemann na sua totalidade, né? A própria OSC e a Asco Argento, elas têm Telemann, mas não são Telemann na sua totalidade, porque o tempo passa, né? As coisas vão se modificando, tá? E nós temos diversas ordens, polêmica, tem a Golden Call, tem diversas outras que você agora não me lembro, que são polêmicas. Mas, assim, se eu tivesse que escolher uma ordem polêmica para seguir hoje, eu escolheria a Asco Argento. Ela é mais, no meu ver, minha opinião, ela é mais assim, polêmica do que a dele. Tá? No meu entender. Tá? Então, eu diria tá? Que é muito legal. A gente tem que entender o seguinte, essa área de magia, essa área de não existe aquela verdade absoluta, né? Tá? Muita gente está me criticando, se você está errado, você não entende nada disso. Gente, podem iniciar, só falta um banda mesmo. Eu vou contar uma coisa para vocês entenderem como é que funciona uma ordem inicial. Como é que funciona, por exemplo, a Umbanda ou qualquer outra doutrina que tem
centros independentes. Vou contar para vocês uma história. Um camarada frequenta um centro, eu vou usar o centro espírita como exemplo, porque é um exemplo que é bem fácil de entender. O camarada frequenta um centro espírita, ele é iniciado no centro espírita que diz o seguinte: Iemanjá, Nossa Senhora Mamãe Exu, Nossa Senhora Conceição, São Jorge, Ogum, São Jerônimo, Xangô, e por aí vai. Ele fica lá naquela escola, aprendendo isso, e ele está vestindo. Se alguém chega para ele e fala, não, porque Ogum é São Jorge, Ogum é São Sebastião, o cara fica bravo, briga, porque Exu é orixá, não é espírito desenvolvido, sabe? Essa é a briga. Esse cara, com o tempo, ele começa a duvidar, né, as suas diferenças que ele está pedindo. O que ele vai? Ele funda outro centro, com outra ideia. Bom, eu não concordo que ele não seja São Jorge, não é São Sebastião. Ele cria esse centro. E forma indivíduos daquele centro, e daqui a pouco vão sair, vão criar outros centros, cada um com a sua cabeça. Então, Umbanda, ordem iniciática, nenhuma é igual a outra. Então não adianta vocês ficarem me xingando porque eu não fiz nada de Sim, gente, eu tenho mais de Exu do que muita gente. Eu estudei muito mais sobre isso do que muita gente. Gente, eu tenho 30 anos, tá? Estudando Umbanda. Eu tenho mais tempo de Umbanda do que muita gente tem de vida. Ok? Tá? Não quer dizer que eu tenho mais de vida que vocês. Cada um com a sua opinião. Nesses estudos que eu fiz a minha vida inteira, eu cheguei à conclusão que isso é um difícil. Então, minha opinião. Se a sua opinião é diferente da minha, tá ótimo para você. Diga a sua opinião. Agora, não precisa me aderir e nem eu vou brigar com você porque você tem uma opinião diferente. Esse é o problema da magia, o problema também das ordens iniciáticas. Se você fala assim, eu vou seguir a sua gente, você é melhor que a outra. Não, nenhum é melhor que a outra. Eu tenho visões diferentes.